Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Luciana, sou professora de pintura decorativa no Rio Grande do Sul e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esta coruja aqui. Tá? O que a gente vai precisar? Primeiro, uma lixinha para tirar as imperfeições, alguma coisa que a peça precise de retoque, uma faquinha que eu vou usar para tirar as saliências que eu quero colocar pedrinhas, então eu preciso tirar essas saliências. Nós vamos usar pincéis, um pincel mais larguinho, tá? de pelo macio, e vários tamanhos de pincéis de cerdas duras, de cabo amarelo. Esse aqui que a gente vai usar para essa técnica. Tinta PVA preta, tinta acrílica areia, tinta acrílica branca, tinta acrílica marrom, tá? E tinta acrílica metálica, ouro e o estanho ou o prata. Eu gosto do estanho que ele é mais escurinho um pouco. Tinta PVA na cor verde e verniz acrílico fosco, a verniz à base de água, que eu posso substituir também por verniz spray. Cola lantejola, algumas pedrinhas, essas aqui eu vou usar para colar nos olhinhos da coruja. Depois ela tem uns detalhezinhos aqui, que daí eu vou fazer conforme o que eu tiver de pedrinha que eu vou fazer colorida. Eu vou ver no final ainda qual é a cor de pedrinha que eu vou colocar, mas isso é muito livre. Se eu não quiser colocar pedrinha em nada, eu não boto pedrinha em nada, pinto o olhinho e tá beleza. O que a gente vai começar? Com a faquinha. A faquinha, como eu falei para vocês que eu vou colar no olhinho as pedrinhas, eu vou precisar tirar a saliência que tem no olho da coruja. Nessa aqui eu já tirei, desse lado aqui, agora eu vou tirar deste outro lado aqui. Como é que eu vou tirar? Só passo a faquinha com cuidado, baixo um pouquinho esse volume que tem do olho. Poderia usar a lixa também para tirar esse volume. E aqui da filhotinho também. Eu venho aqui com a faca e baixo um pouquinho esse volume aqui, para que a pedrinha tenha uma estabilidade para colar. Só por isso. Se o olhinho for um olhinho chatinho, não tem necessidade. Essas outras pedrinhas também que tem aqui, eu já sei que eu vou colar. Então eu vou baixar um pouquinho o volume delas, para facilitar minha colagem depois. Faquinha me ajuda também para tirar algum detalhezinho que eu queira. Lixa, para retirar alguns excessos, alguma marquinha que ela tenha. Até essa técnica até não necessita de muita lixa, porque a irregularidade do gesso ajuda no efeito. Eu esqueci de dizer para vocês que a gente vai precisar também da tinta amarela para fazer o biquinho da coruja e as patinhas. Tinta amarelo cádmio acrílico. Pincelzinho para tirar o pó, aquele pozinho básico dela. E eu vou pintar agora ela toda de preto. Então eu vou pintá-la toda de preto com a tinta PVA preta, sem deixar nenhum branquinho, e aí a gente já vai começar a técnica. Retornando com a primeira demão concluída, muitos pontinhos brancos. Lembrando que essa primeira demão que eu passei foi da tinta PVA com um pouquinho de água para deixar ela um pouquinho mais líquida, para facilitar entrar nesses cantinhos aqui. Agora eu vou dar uma segunda demão e vou cobrir totalmente esses branquinhos, começando assim com ela de cabeça para baixo, que daí eu consigo enxergar os lugares que estão branquinho. Então começo aqui por baixo e vou passar uma segunda em toda ela,
com uma tinta um pouquinho mais grossinha. Segunda demão passadinha. Creio que sim, depois vocês me falem aí nos comentários como é que foi, porque cada vez que eu viro a coruja eu encontro um branco. Complicado, mas é assim mesmo. Pincel com a sardinha dura, o de cabo amarelo. Vou pegar um pouquinho aqui na bandejinha, eu já coloquei a tinta areia, a tinta branca e a tinta marrom acrílica. Então vou pegar um pouquinho de tinta areia. Vou passar em um papel, um jornal, alguma coisa, para fazer uma patinazinha, retirar o excesso de tinta desse pincel. Começo por trás, porque se minha mão estiver muito pesada, alguma coisa, não vai ser na frente da peça que vai marcar. Ó, e eu vou fazer uma pátina em toda a coruja. Pego mais um pouquinho, retiro o excesso e vou passar em toda a coruja. Fiz a pátina agora da tinta areia. Aqui nos olhos eu dei uma reforçadinha porque eu vou querer que esse olho fique mais clarinho. Limpo bem o meu pincel porque eu vou usar ele de novo com outra tinta. Aqui deu uma lascadinha no nariz da coruja, mas não vai ter problema porque depois eu vou pintar ela de amarelinho, como eu disse pra vocês lá, que eu não passei na lista do material, o amarelo. Vou tirar esse excesso que eu tenho aqui de tinta, que não é muita coisa. E vou ir pro marrom. Também a mesma coisa, pego um pouquinho de tinta aqui, bem pouquinho, ó. Vou pro meu jornal, retiro o excesso e vou pra peça. Aonde que eu vou passar? Na coruja de cima para baixo. Faltou tinta, vou ali, pego mais um pouquinho, repito o processo. Em todas as peninhas da coruja. Tirando o excesso porque eu não quero pintar, eu quero só dar um efeito nas penas dela. Agora que eu passei um marrom em toda ela, vocês viram que não ficou um marrom tão vibrante porque eu tinha tinta aqui no meu pincel, ainda um resíduo de tinta bege. Eu não lavo esse pincel, eu preciso de um pincel sequinho para fazer a pátina, porque se ele tiver molhado eu não consigo tirar o excesso dele para fazer esse efeito aqui. Então este pincel vai aguardar. Outro pincel, agora eu peguei o pincel branco esse aqui é o número 14, tá? É o intermediário. Vou pegar um pouquinho de branco e vou fazer a mesma coisa. Venho aqui, tiro o excesso. E agora eu vou fazer os detalhes da coruja, que eu disse que eu queria esse olho mais clarinho. Na filhotinha também. Nesse caso agora eu vou criar efeitos com o branco, um efeito de luz. Na filhotinha. Na pontinha das asas. E agora na ponta desta asa aqui.
Pego um pouquinho, retiro o excesso. Mesmo que eu queira mais branco, eu não vou fazer esse efeito com grande quantidade de tinta. Eu vou fazer esse efeito passando mais de mãos, pegando tinta, retirando o excesso e repetindo o processo. Agora vocês vão ver que eu vou começar a puxar de baixo para cima em direção às peninhas, essas mais miudinhas. Suavemente eu vou passar o pincel porque eu quero deixar um efeito só na pontinha da asa. Bem de leve. Posso deitar o pincel que vai facilitar. E assim, onde eu achar necessário clarear, eu vou clarear. Pego um pouquinho de tinta, retiro o excesso. Eu quero clarear mais aqui embaixo, de baixo para cima. Entrando um pouquinho naquele marrom que eu coloquei. Vou repetir o mesmo processo aqui no caule, no tronco, que ela tá em cima de um tronco. Volto com meu pincel marrom, que eu não lavei, que tá sujinho da primeira etapa. Pego tinta, retiro o excesso. Se eu quiser criar um outro tom de marrom, eu posso usar um marrom mais escuro para fazer esse tronco de árvore aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho de tinta verde e vou fazer esse verdinho da graminha aqui. Como eu tinha falado para vocês do amarelo, eu vou precisar agora de um pincelzinho mais estreitinho pro amarelo, para eu fazer o biquinho da coruja e as patinhas. Vou esperar ela secar e vou passar uma segunda demão, se eu quiser que ela fique bem parelhinho amarelo. Mas eu vou fazer um efeito aqui nesse olhinho dela. Eu vou pegar o próprio pincel que eu usei, o branco, porque eu não quero mais usar o branco. Vou pegar um pouquinho de amarelo, vou retirar o excesso e vou fazer um efeito aqui dentro do olho dela. Vou retirar o excesso de amarelo no papel, sem lavar. Tiro bem o excesso que eu consegui e vou pegar um pouquinho de branco. Retiro também o excesso e vou reforçar esse branquinho aqui da volta. Vou passar o outro amarelinho nas patinhas. Limpo o meu pincel na água. O pincel que eu usei, o preto, ainda tá de molho para limpar bem o pincel. Deu um probleminha aqui, pessoal, agora na gravação do vídeo, no qual eu perdi a parte que eu mostro para vocês do douradinho.
Douradinha é a tinta metálica dourada. O pincel mesmo que eu usei para fazer o biquinho, a gente vai passar o douradinho nos detalhes, aqui e aqui da asinha. No caso, tu vai botar o detalhe mais ouro ou menos ouro conforme tu achar melhor, é um detalhe que tu tá dando na peça. Depois, com a bundinha do pincel, eu molhei na tinta e fiz as bolinhas que tinham aqui nessa ferradura. Agora isso aqui vai secar, essa tinta acrílica, vai ser passado o verniz, que é o verniz fosco, para depois a gente colocar a pedraria nelas, porque primeiro vai o verniz, depois a gente finaliza com as pedrinhas. Finalizando o verniz, eu vou colocar então aqui o verniz fosco dentro do potinho, verniz acrílico fosco, e eu costumo colocar um pouquinho de água, pouquinho mesmo, tá? Umas gotinhas, menos da metade de verniz eu coloco de água. Dou uma misturadinha e vou aplicar em toda a coruja, lembrando sempre de deixar um ponto de apoio, que seria aqui em cima. Então começo a passar aqui, ó. O verniz ele é leitosinho assim mesmo, ele é branco, mas daí tu puxa o máximo que tu puder, para que não fique depois excesso e o excesso fica branco, ele não fica transparente total. Então tu vai passar bem em todos os cantinhos. Se tu achar mais fácil o verniz spray, tranquilo, passa verniz spray. Mas precisa de um verniz para proteção. Eu prefiro fosco em questão de efeito final. Se tu não quiser passar fosco, quiser passar o brilhante também fica legal, mas eu uso fosco. Tá? Então eu vou passar o verniz aqui, vou deixar secar por uns 20 minutinhos e retorno aqui com vocês pra gente colar as pedrarias. Pecinha seca, vamos pro acabamento agora. Com a cola lantejoula, eu vou colocar um pinguinho de cola nos olhinhos da coruja. Vou usar o pega pérola. Opa, é o amarelo. A cor da pedrinha, pessoal, vai depender do que tu quer, do colorido que tu quer a peça. Eu gosto de coruja de olho amarelo. Tem gente que gosta de coruja de olho azul, de olho vermelho. Então, a cor que tu quiser. E as pedrinhas também. Aqui eu escolhi em colocar as pedrinhas furta-cor, para não entrar muito. Olha só que lindo, bem legal, para não entrar muito em conflito com o colorido dos olhos da coruja. Ó, mas como eu disse, isso aqui é opcional, se tu não quiser colocar pedrinha, tu não coloca. Eu tô usando 2 tamanhos de pedrinha aqui, o mesmo tamanho que foi usado no olho da mãe e do filhote. Muito linda, finalizada. Não esquece de colocar um papelzinho veludo aqui embaixo, ou um papel camurça, para que não aconteça isso aqui na peça e arranhe o móvel. As cores das pedrinhas, como eu já falei, vai da cor que tu achar melhor. Não esquece que tem que lavar os pincéis na água. Os meus já são de molho ali, porque a tinta acrílica ela pega muito na cerda do pincel, então deixa um pouquinho de molho, depois tu lava ele direitinho. Não esquece de curtir, de compartilhar, comenta lá o que tu achou dessa técnica, porque hoje eu me inspirei em fazer uma coisa mais elaborada para vocês, que os vídeos acabam sendo sempre aqueles vídeos de coisas mais fáceis. Me digam o que vocês acharam, uma coisa mais elaborada, se vale a pena a gente começar a fazer também. É isso aí, pessoal. Até uma próxima e bora colorir o mundo!